E aí galera, beleza? Hoje aqui no canal História Fácil, iremos tratar de um assunto que envolve um pouco cultura, que envolve sobre cultura religiosa. Iremos falar sobre o que vem a ser Quarta-feira de Cinzas e esse período de Quaresma, que é muito comemorado e lembrado e recordado durante muitos anos pela maioria dos cristãos, especialmente os católicos. Logo depois da vinheta. Pois é, quando nós falamos sobre Quarta-feira de Cinzas, nós falamos assim, mas veio o Carnaval, e logo depois do Carnaval já começamos a falar sobre um período de sofrimento, penitência. Não é bem assim. Vamos entender o que vem a ser a Quarta-feira de Cinzas, dentro da tradição católica e cristã. Então, dentro do cristianismo católico, podemos falar que a Quarta-feira de Cinzas ela foi instituída há muito tempo na Igreja Católica Apostólica Romana. É o dia que marca o início da Quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. Então, para os cristãos, eles acreditam que esse período é um período de comprometimento, de reconhecimento, de entender, de reconhecer os seus pecados nesse período quaresmal. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos pecados e volta para Deus. Então você percebe a questão da cinza para os judeus tem um outro patamar, tem uma outra ideia, tem um outro conceito. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e do pó da terra voltará. Então, observe como é profundo isso dentro do pensamento cristão. Estou pondo o símbolo de uma cruz em forma de cinza, onde esse símbolo vai lembrar que do pó eu vim, do pó eu vou viver e do pó eu vou voltar. Isso é interessante dentro da cultura cristã, com todo respeito, né? Dentro disso, observamos que é o primeiro dia da Quaresma, ou seja, a Quarta-feira de Cinzas é o primeiro dia da Quaresma, que dura 40 dias, nos quais a igreja chama todos os fiéis a se converterem e se prepararem para verdadeiramente viver o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa, que é dentro do período quaresmal. A Quarta-feira de Cinzas é uma celebração que está no Missal Romano, o qual explica no final da missa abençoar-se e impor-se a cinza obtida a queima dos ramos usados no domingo de ramos do ano anterior. Então é uma tradição antiga, uma tradição católica, essa questão de pôr as cinzas, de celebrar e de pensar no período quaresmal. Outro ponto interessante é entender como nasceu essa tradição da cinza. Para quem já estudou a história da igreja, e é uma coisa que eu gosto bastante de entender essa história da igreja, principalmente do viés que eu trabalho dentro da história cultural, quando falamos da história da igreja, percebemos o quê? Que existe muita coisa que muitos não cristãos não sabem, ou leigos não sabem. Então, por exemplo, quando eu falo a tradição de impor as cinzas, existe uma tradição. Tradição que vem de onde? Da igreja primitiva. Não estamos falando de uma igreja templo, de uma igreja prédio. Estamos falando de uma igreja primitiva que estava se formando, que ainda não tinha todo o poder. Uma igreja, por exemplo, que era perseguida pelos romanos. Então, essa tradição já vem há muitos, muitos anos na igreja primitiva. Naquela época, as pessoas colocavam a cinza na cabeça e se apresentavam ante a comunidade como um hábito penitencial, uma penitência, para receber o sacramento da reconciliação na Quinta-feira Santa, fazendo memória da Santa Ceia. A Quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos os cristãos por volta de 400 depois de Cristo. 400 depois de Cristo, século V, então penitencial século V, início aí da Idade Média, no final do Império Romano, no final da Antiguidade, início da Idade Média, e a partir do século XI, a Igreja de Roma passou a impor as cinzas no início desse tempo. A partir do século XI, já no início da Baixa Idade Média, a Igreja impõe a imposição das cinzas. A cinza é um símbolo. Então, pessoal, mas eu coloco aquela cinza lá, não entendo de onde veio ela, tal. A cinza é um símbolo. Sua função está descrita em um importante documento da Igreja e mais somente no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular à Liturgia. Diz o seguinte: o começo dos 40 dias de penitência, no rito romano, caracteriza-se pelo austero símbolo das cinzas, que caracteriza a liturgia da Quarta-feira de Cinzas.
próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica. O gesto de cobrir-se com a cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente exterior. A Igreja o conservou como sinal de atitude do coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Deve-se ajudar os fiéis que vão receber as cinzas para que aprendam o significado interior que esse gesto tem, que abre cada pessoa à conversão ou ao esforço da renovação pascual. Não é só no Brasil, não é só na Europa, é no mundo inteiro. A tradição da quarta-feira de cinzas e esse período quaresmal dentro do nosso calendário cristão. Tá? Podemos falar até mesmo que é um artigo que acaba sendo uma lei canônica. Mas o que a cinza significa? O que ela mostra? Né? O que é o significado dessa cinza? A palavra cinza provém do latim cinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou-se desde muito cedo um sentido simbólico de morte, inspiração, mas também de humildade e penitência. Então, às vezes, você entende que esse significado da cruz, aí o significado. O significado que o cristão está recebendo, o cristão católico está recebendo uma cruz para tentar conseguir inspiração para ter uma vida melhor, inspiração para poder ser humilde, fazendo sua penitência de coração. Tá? Mas, e aí depois, passa a quarta-feira de cinza, começa a quaresma. Minha mãe tinha negócio de falar assim, quarta-feira da quaresma, sexta-feira da quaresma não se come carne. É uma tradição popular, mas é uma tradição religiosa também. No espírito quaresmal, as pessoas abrem mão de algumas coisas. Alguns fazem segredos, alguns omitem fazer uma penitência e que não quer comer algo, não quer beber algo, quer abster-se de alguma coisa. Então, essa quaresma, a palavra quaresma significa período de 40 dias que antecede a principal celebração do cristianismo, que é a Páscoa. A ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo. É uma prática presente na vida dos cristãos desde o século IV. Beleza? Segundo a carta apostólica do Papa Paulo VI, a quaresma tem seu início na quarta-feira de cinzas e termina antes da missa lava-pés, na quinta-feira santa. Todo mundo já ouviu falar que é a missa lava-pés, que é a missa que representa a última ceia de Cristo junto com seus apóstolos. Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos dedicam-se à reflexão e à conversão espiritual. Normalmente se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. Durante a quaresma, a igreja veste seus ministros com vestimentos de cor roxa, de roxo, só para representar, que simboliza tristeza e dor. Então, se alguém aqui for numa igreja cristã católica, vai perceber que alguns hinos não vão ser cantados, como Glória. Logo no rito inicial da igreja católica tem um Glória. Não vai ter. Por quê? Não é um período festivo. É um período de penitência, é um período de reflexão, né, nesses 40 dias. O número 40 é muito comum dentro da igreja católica, dentro do cristianismo, dentro de todas as religiões cristãs. Então, numa fonte, que a gente fala o número 40, onde aparece, numa fonte é a Bíblia. Então, na Bíblia, o número 40 é frequentemente citado para períodos de 40 dias ou 40 anos, que antecede o mar com fatos importantes. Alguns exemplos mais conhecidos são 40 dias de dilúvio da Arca de Noé, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto antes do início do seu ministério, 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. Cerca de 200 anos após o nascimento de Cristo, os cristãos começaram a preparar a festa da Páscoa com 3 dias de oração, meditação e jejum. Por volta do ano 350, a igreja aumentou o tempo de preparação para 40 dias, e foi assim que surgiu a quaresma. Então você imagina, a Páscoa era um domingo, preparava-se 3 dias antes, sábado, sexta e quinta-feira santa, da Semana Santa. A igreja, a partir do século IV, decidiu aumentar esse número para 40 dias. Penitência. Bom, hoje, a nossa aula, nossa História Fácil, e eu pensei em dar uma aula falando sobre uma coisa que muita gente não entende. Os alunos perguntam para mim, professor, o que é a quaresma, o que é a quarta-feira de cinzas? Isso aqui não é religião, isso é cultura. História, ela estuda os fatos históricos, os personagens históricos, os sujeitos históricos.
Nós estamos estudando aqui uma concepção da cultura em que envolve uma concepção cultural religiosa. Muitas pessoas dizem não se discute religião. Realmente não se discute religião. Você respeita a religião e o dogma dos outros. E ao respeitar a religião e o dogma dos outros, se busca compreender a religião e a fé do outro. Fé não se discute. A história, ela estuda essa manifestação religiosa, ela estuda essa fé. Afinal de contas, tudo é história. Por que não falar sobre religião? Quarta-feira de cinzas, período de penitência. Quaresma, período de penitência. Eu tenho a minha penitência, tenho a minha oração e acredito em cada um de vocês. Acredito em meus alunos que me assistam. Quero agradecer nesse momento, começando a quaresma, pelos 406 inscritos no canal. Estou muito feliz. Tem 400 pessoas reconhecendo meu trabalho. Quero chegar no 1000. Quero chegar no 1000. E é claro, com a ajuda de vocês, com qualidade. Estou sempre estudando, buscando meios para poder dar uma aula melhor. Porque história? História é fácil. Dê o seu like. Tem a galera aí abriu o coração. Tem uma galera aí tá assistindo os vídeos, mas tá esquecendo de dar o joinha. Dá o seu like, por favor. Assiste o vídeo, dá seu like, inscreva-se no canal. Estou te aguardando. Nossa próxima aula não vamos falar sobre datas, nem religião, nem carnaval, nem quarta-feira de cinzas. Sexta-feira vamos falar de história do Brasil. Beleza? Um abraço, até o próximo encontro. Beleza? Até mais.